Diabetes. Será que existe diabetes emocional? Se quiser descobrir, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje vamos falar sobre a diabetes. Será que existe diabetes emocional? Não, gente, não existe diabetes emocional. Existe uma predisposição genética a partir do histórico familiar da pessoa, e então essa pessoa pode vir a desenvolver sim uma diabetes ou não. Bom, o nosso pâncreas é o responsável por produzir insulina. E aí a gente tem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, o nosso pâncreas não consegue produzir insulina, então as pessoas acabam precisando ter que suplementar essa insulina todos os dias para que a glicose não se acumule no nosso sangue e ela possa ser levada até as nossas células para produzir energia. E a diabetes tipo 2, o nosso pâncreas ele produz insulina, mas em pouca quantidade, que ela não é capaz de levar essa glicose até as nossas células. Então a gente acaba ficando com excesso de açúcar no sangue. A tipo 1 é muito comum em crianças e em jovens, se manifesta muito cedo. E a tipo 2, ela pode se manifestar um pouco mais tarde, porque essa pode ter uma influência do estilo de vida que a pessoa escolhe viver. Então, ela não faz exercício físico, ela se alimenta mal, excesso de carboidrato, de gordura, de doce, né, de açúcar. Ela vive uma vida muito agitada, muito estressada. Então, isso tudo são fatores que podem ativar, despertar, manifestar essa predisposição genética à diabetes. E se ela mudar esse estilo de vida, ela pode então conseguir controlar melhor a patologia. E a gente pode considerar também mais um tipo de diabetes, a diabetes gestacional, que se manifesta durante uma gestação. Às vezes, depois que a mãe ganha o bebê, ela pode não ter manifestado nem a tipo 1 nem a tipo 2, e às vezes a partir da gestação ela pode vir a manifestar, em geral, até uma tipo 2. Então, é importante tomar muito cuidado e investigar o histórico familiar para ver se você já tem alguma predisposição. Se tem alguém na família que tem, você pode ter geneticamente. Então, começar a adotar um estilo de vida mais saudável para essa patologia não se manifestar. Mas então vamos olhar um pouco os aspectos emocionais. Ela não é uma doença emocional, mas existe um perfil, um padrão emocional das pessoas que sofrem dessa patologia, que já traz algumas mensagens simbólicas aí para que essas pessoas possam refletir de como elas estão vivendo a própria vida. Bom, se a gente for analisar, a insulina tem a função de levar a glicose do sangue para dentro das células para que lá ela se transforme em energia. Ok. Se ela não está sendo produzida ou produzida em pouca quantidade, o que acontece com essa glicose? Ela fica no sangue, do lado de fora das células. Elas não conseguem atravessar a membrana da célula. Então, a gente pode aí sugerir, de repente, um pouco de dificuldade de desfrutar da vida. Porque o doce a gente considera como gostoso, né? É uma coisa que nos traz prazer. Se eu não consigo absorver ele de forma saudável, como deveria ser, dentro das minhas células para produzir energia, ele fica no sangue em quantidade, significa que eu deixo ele no lugar errado, eu deixo ele do lado de fora. Então, o que eu deixo do lado de fora da minha vida? O que eu não estou conseguindo absorver, desfrutar? Talvez dificuldade de absorver as coisas boas e de repente viver uma vida um pouco mais amarga. A dificuldade também de receber amor, receber apoio, receber carinho, receber validação, dificuldade de se sentir pertencente, de se encaixar em algum lugar, dificuldade de desfrutar do que está próximo da pessoa, como se ela não merecesse, uma questão de merecimento. Pode ser também um conflito de asco, repugnância, de resistência a se relacionar, tanto com alguém quanto consigo mesmo. O açúcar ele é considerado um anticongelante, então representa aí relações muito frias, principalmente consigo mesmo. Não se permitir a receber o doce da vida, viver uma vida mais amarga. É uma doença autoimune
Por ser uma doença autoimune, eu estou atacando a mim mesmo, principalmente. Então, como é que eu me relaciono comigo? Qual é o nível de merecimento que eu acho que eu tenho de receber as coisas boas da vida? E aí é bacana a pessoa se fazer algumas perguntas. Eu me sinto isolado? Como eu me relaciono comigo mesmo? As minhas relações me dão um sentimento de asco, de repugnância? Eu preciso enfrentar situações de imobilidade, de apego a alguma coisa que eu me sinto obrigada a seguir, como alguma tradição, ou seja, familiar, ou seja, de valores que eu acredito que são importantes e não consigo fazer diferente, ter flexibilidade. Se questione. Outra coisa interessante é que quando a gente vive uma vida muito agitada, muito estressada, o que pode acontecer? O nosso corpo, ele entende que a gente precisa se preparar para lutar, fugir, né? Porque eu tô muito estressada. Então, ele começa a produzir muito cortisol. E ao produzir muito cortisol, as minhas células que armazenaram lá aquela energia começam a quebrar algumas moléculas que vai liberando essa energia que estava em reserva, que tem ali glicose, e começa a subir a nossa glicemia. Então, isso também é muito importante, a gente perceber que o estilo de vida também emocional, como você lida com as situações, se for de uma forma muito pesada, você mesmo pode estar se contra-atacando. Por isso até que a gente fala que nós temos o controle, sim, das patologias, das doenças, porque se a gente não conhece o funcionamento do nosso corpo, a gente mesmo vai estar ativando, manifestando, né, qualquer tipo de patologia. Mas se a gente conhecer, a gente consegue dar uma controlada e viver de forma saudável. Pode aparecer também associado depressão e ansiedade. Geralmente as pessoas que vivem a patologia da diabetes têm uma predisposição de depressão, vive muita dificuldade de fazer contato com a emoção da raiva e da tristeza, e elas estão muito ligadas à depressão. Tem que tomar muito cuidado com isso, é mais um aspecto, é uma comorbidade, na verdade, né? Se manifesta junto com a patologia, não é regra, mas pode acontecer. Porque, em geral, as pessoas têm uma visão muito pessimista do mundo, tudo é muito ruim, tudo é muito pesado, tudo tem um problema, não conseguem ver oportunidades ou até soluções a partir dos problemas que surgem, mas sempre a parte ruim, amarga desse problema. O pâncreas, simbolicamente, ele representa a nossa capacidade reflexiva, capacidade de produzir ideias. Então, se eu não tiver funcionando de forma equilibrada e adequada com os meus pensamentos, com as minhas reflexões, olhando a parte boa da vida também, eu posso cair lá para o outro lado, que não é muito legal, que é de paranoia, de julgamentos, de muita crítica, de realmente ser uma pessoa muito pesada, não é nem só para os outros, né, para as pessoas que eu convivo, mas para mim mesmo, o quanto que eu me sinto o tempo todo exausto, cansado, esgotado, porque eu não aguento mais ficar olhando só coisas pesadas, inclusive até notícias, as pessoas nem percebem, mas ficam ali paradas, travadas, olhando aqueles jornais com noticiários, com literalmente desgraças, né, só com notícias ruins, acidentes, assaltos, a economia, a política, enfim, eita, um monte de coisas, né? Se alimentando de coisas amargas. Olhando para a simbologia também das relações da nossa família de origem, né, com os pais, a mãe, ela representa o doce e o pai representa ali o salgado. O excesso de açúcar no sangue sugere, então, um conflito com o complexo materno. Pode ter acontecido na infância, por exemplo, uma relação com uma mãe que era muito doce, muito superprotetora, muito pegajosa, ou uma mãe que cobrasse demais, que exigisse demais daquele filho, que sufocasse demais aquele filho. Também aparece como um reflexo secundário, no sentido de que o pai não estava muito presente na vida da criança. Por isso que essa mãe até ficou em excesso, seja com a superproteção ou com muita cobrança.
Então, é um pai que de repente podia trabalhar demais, podia estar pouco presente mesmo na vida dessa criança, ou pode não ter existido esse pai, né? Ter sido criado só pela mãe. Então, existe ali um conflito de falta de confiança para ir para o mundo, porque o pai, ele apresenta o mundo para a criança. O lado aventura, o lado de explorar o mundo vem do pai. E a mãe traz o seio acolhedor, o carinho, o afeto, a proteção, a sensibilidade. Então, se isso estiver desequilibrado, tanto pela função materna quanto pela função paterna, pode sim ser um estímulo para manifestar essa predisposição genética da diabetes. A gente avalia os casos de diabetes muito correlacionados com esse histórico familiar. E aí também pode vir esse sentimento de não pertencimento à família, porque como houve essa desconexão com o materno ou com o paterno, essa criança fica se sentindo um pouco perdida. Então, realmente, ela tem mais facilidade de absorver o amargor da vida. Também pode representar a isolação do amor, como se fosse uma pessoa presa numa ilha deserta mesmo, né? Aquele sangue cheio de glicose não alimenta as células, então aquela célula fica ali solitária, fica sem nutrientes, ela não se alimenta do que ela precisa, que na verdade, se a gente trouxer isso aqui para nossa vida real, são pessoas que têm dificuldade de se alimentar mesmo do amor, de se sentir querido, importante para alguém, de se sentir capaz, de se sentir produtivo, útil, como se não tivesse energia para dar o seu melhor daquilo que realmente ele tem como habilidade, competência. E aí por isso é muito comum a gente até ver como consequência da doença as pessoas perderem os membros, principalmente os inferiores, porque as pernas atrofiam, né? A gente tem uma quantidade maior concentrada de açúcar no sangue lá no dedo do pé do que no dedo da mão. Por que será, né? A gente precisa de energia aqui para seguir para a vida. Mas se a vida é tão amarga e eu tô solitário, para que eu preciso me movimentar? Então é possível que eu perca as minhas pernas. Também atacar a visão. Para que eu preciso enxergar o mundo? Então eu posso ficar cego, porque a vida é tão amarga, ninguém me ama, eu vivo tão solitário, então aos poucos eu vou me apagando, aos poucos eu vou realmente me anulando da vida, porque eu me sinto dessa forma. E aí, fazendo uma metáfora, é como se a pessoa fizesse um bolo e comesse ele inteiro, porque não tem com quem dividir, não tem com quem sentar tomar um café para comer aquele bolo junto. Então, na verdade, essas pessoas só querem amor, carinho, companhia, mas também não sabem buscar, não sabem pedir, nem sequer talvez percebam que precisam disso e acabam comendo o bolo sozinhos, inteiro. Como uma mensagem do tipo: já que ninguém vem, eu como inteiro esse bolo, vou adoçar a minha vida, não preciso mesmo de vocês, eu tenho esse bolo para mim, só para mim, mas eu vivo solitário. Então essas pessoas precisam interagir mais com o mundo, com outras pessoas, fazer coisas que tragam prazer, que ela se sinta querida, amada, viver a vida de forma mais alegre, fazer bastante exercícios com as pernas, caminhar, fazer agachamentos, alongamentos, abrir bastante as pernas para alongar, manter as pernas sempre bastante ativas, é importante, para que não haja esse reflexo aí de atrofiamento, para buscar força nas pernas, para ela poder seguir a vida. Não reclame de não receber amor. Dê amor. Receba o amor que a pessoa pode te dar do jeito que ela pode te dar. Lembre-se que você se alimenta de amor, mas você também alimenta os outros de amor. O quanto que você vem dando de amor também para as pessoas? Será que ao se isolar, ao ficar na sua solidão e ficar reclamando que não recebe amor, você também não sai para dar esse amor? Alguém não liga para você, mas você também liga para essa pessoa? Alguém não te visita, mas você também visita essa pessoa?
Como é que é? Como é que você está se relacionando com o mundo, com o outro e consigo mesmo? Como é que você está se alimentando de amor? E o quanto que você está alimentando as pessoas também do seu amor? É assim que funcionam as relações. Eu dou e eu recebo. Eu preciso dar e eu também vou receber. Não é uma troca, é um equilíbrio, dar e receber. Porque senão o doce da vida, a pessoa não consegue absorver. Ela só absorve esse amargor das experiências. E então ela pode se tornar uma pessoa cascadura, uma pessoa às vezes grosseira, impaciente, uma pessoa que não consegue ser tolerante com o outro, nem consigo mesmo. Pode manifestar melancolia e até comportamentos um pouco rudes, porque na verdade é uma forma de se defender. São pessoas que têm muita dificuldade de confiar também, tanto na família quanto em amigos, ou seja, qualquer pessoa, né? Porque com aquele histórico lá da função materna e paterna, ela pode ter se sentido realmente bastante insegura e depois fica desconfiada de todo mundo. Tipo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então ela prefere se isolar, ficar sozinha para não correr nenhum tipo de risco. Então são pessoas também com temperamento mais sensível. Então a forma que elas elaboram as situações, né, do que elas sentiram, do que elas escutaram, sempre de uma forma mais negativa. Então pode estar estimulando um estado mais melancólico, mais vítima também. Também as situações traumáticas de infância, ou então alguns fatores desencadeantes da vida, do contexto atual, podem vir a estimular a diabetes, porque a pessoa fica lá ruminando essas coisas do passado a vida inteira, e aí, dependendo do que aconteceu, ela realmente pode estar vivenciando essa dor, porque ela não conseguiu desapegar, porque ela não conseguiu resolver, porque não dependia só dela. E aí aquilo fica transitando dentro dela, né? Aquele excesso de açúcar fica lá transitando dentro dela, ao invés de alimentar essas células para que ela possa então ser capaz de produzir coisas boas na vida. E aí, quais são esses fatores, por exemplo, de um contexto atual que pode ajudar a manifestar uma diabetes? Pode ser um amor perdido, uma pessoa, um ente querido muito importante que você perdeu. Pode ser a perda de um filho, ou às vezes até da relação com o filho, né? Os filhos rejeitaram os pais, enfim, os pais estão lá sofrendo, não tem mais contato com a família. Problemas financeiros, frustrações, dificuldade de lidar também com pressão, com tensão, com excesso, cobrança demais e até traições. Seja uma traição de um par, né, de um cônjuge, como a própria traição de alguém da família, se sentir traído, se sentir abandonado, rejeitado, enfim. São pessoas que também têm muita dificuldade de perdoar, e aí isso gera amargura, né? Então é importante pensar o que tem dentro de você aí ruminando que você não consegue perdoar, ou com alguém ou consigo mesmo. Pessoas muito ligadas ao passado ficam lá remoendo aquilo que machucou, ou então ficam muito conectadas lá no futuro com muito medo de pobreza ou de doença. Então não conseguem viver o presente. O presente é sempre amargo, porque está sempre ou no passado ou no futuro. Então por que o excesso de açúcar no sangue, né? Para tentativa de perder essa amargura da vida. É para isso. Verifique como você vivencia os problemas na sua vida. É de forma muito pesada, amarga, ou você consegue ver soluções, oportunidades, crescimento, evolução para você? Do que você vem se ocupando, né? Você vem ocupando a sua vida do passado? Então, quem sabe você precise desocupar desse passado para se ocupar do presente e parar de se preocupar com o futuro, que você não tem controle. O futuro só acontece a gente vivendo hoje. Eu já falei isso em vários vídeos. Então, para você que está vendo pela primeira vez um dos meus vídeos
né, aqui no canal, que está sendo o da diabetes. Eu repito, viva o presente. Você também precisa viver o presente, mas absorver as coisas boas, as coisas mais doces da vida. Precisa mudar o seu padrão mental, mudar os hábitos, que eles sejam mais saudáveis. Cuidar mais de você, se relacionar bem consigo mesmo. Mostrar os seus potenciais que estão guardados. Viabilizar esses potenciais se realizarem, produzir alguma coisa. Parar de guardar isso só para você. O sangue fica doce demais. A energia fica do lado de fora, né? Fica na corrente sanguínea e aí não viabiliza você produzir, porque ela não se transforma na energia de força que a gente precisa realmente para realizar as coisas na vida, que só acontece quando esse açúcar entra para dentro das nossas células e lá ele faz toda a sua produção de energia quando entra em contato com o oxigênio. Não tem nem reserva. E aí? Para onde está indo a sua energia? Pense assim. Cada tropeço que você deu, em cada pedrinha no caminho, deu mais força às suas pernas. Cada dificuldade que você vivenciou ou vem vivenciando na sua vida, traz para você uma oportunidade, uma aprendizagem. E até desenvolve um talento que você nem imaginava ter. E cada insucesso ou fracasso só está mostrando para você que não era nem naquele lugar e nem naquela hora. Que vai ser em outro momento que você vai conseguir aquilo que você precisa. Então talvez você não tenha perdido nada, só não era naquele momento. Então pense, agora é hora, o aqui e agora. Faça hoje. Não fique preso no passado, não fique ruminando melancolicamente as coisas que passaram. Não fique preso à falta de amor de quem não pôde te dar ou não quis te dar. Busca isso agora, busca isso com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer se relacionar. Frustração a gente tem o tempo todo, a gente precisa aprender a lidar com elas. E elas não vão destruir a gente, elas podem, na verdade, estar nos ensinando muita coisa o tempo todo. Frustração é bom, nos ajuda a crescer, a nos desenvolver. Então, olhe para você, mude seu estilo de vida e seus padrões mentais principalmente. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenha feito aí sentido para vocês. Lembrando que todos esses aspectos, padrões emocionais, perfis por trás aí, né, da diabetes, na verdade, como relacionado à diabetes, não quer dizer que todas as pessoas vão se encaixar em tudo isso. Algumas pessoas podem se encaixar em algumas coisas, outras em tudo, e aquelas que não se encaixarem em nada, que tiver uma resistência, talvez a coisa esteja muito, muito complicada aí dentro, hein? Tem que olhar para dentro de si, porque com certeza alguma coisa vai tocar em você. Então te convido a refletir sobre a sua vida, sobre o que você quer, como você quer viver o amor, como você quer viver com você mesmo, principalmente o seu autocuidado, seu autoamor é o principal, ok? Se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui para mim saber, compartilha com as pessoas que você acha que de repente vão gostar desse conteúdo, de saber dessas informações. Pode deixar aqui nos comentários também se fez sentido para você, qual a sua experiência com a diabetes ou com alguém da família, para que você possa contribuir até para quem estiver assistindo o vídeo, né? Eu acho que é bem bacana essa interação e contribuição com o mundo. E se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve! Nos vemos no próximo vídeo, então, com um novo tema. Até lá!